Boa tarde a todos. Hoje trago-vos a apresentação do plano de melhorias para as empresas de sistemas de informação ágeis portuguesas. Este plano de melhorias foi traçado com base na avaliação que obtivemos através da metodologia do OPM3. Portanto, passando então ao primeiro slide, escolhemos como medidas de governo, portanto, medidas para quem implementa e define os processos da organização. Temos como primeira medida a definição de políticas que descrevam a standardização, medida, controlo e melhoria contínua dos processos de gestão de projetos e também que esses processos sejam revistos regularmente para estarem atualizados e irem de encontro às necessidades destas organizações. Escolhemos também como melhoria processos para gerir as competências dos gestores de projeto, também aplicar processos de gestão de projetos que sejam alguma flexibilidade nos processos para gerir projetos, também aqui conhecer projetos a decorrer na organização, portanto os gestores de projeto conhecerem os projetos de cada um e haver então uma alocação de recursos que permita aos próprios recursos estarem em mais do que um projeto ao mesmo tempo e também aumentarem o seu grau de conhecimento dos projetos da organização. Também escolhemos como medida a captura e partilha das lições aprendidas, encorajar o risk-taking, ou seja, correr riscos calculados, facilitar o desenvolvimento dos gestores de projetos, providenciar treino em gestão de projetos, treino, formação, haver uma framework comum de gestão de projetos, definir as políticas de gestão de projetos organizacionais, também um programa de treino e desenvolvimento global, também aqui aumentar a diversidade cultural ao nível da gestão de projetos, também um programa de gestão de negócio organizacional, gerir a visão holística de cada um nos projetos, gerir o ambiente, a observação do ambiente e também a organização desenvolver todas as pessoas que estão ligadas à gestão, não só de projetos, mas à gestão de uma forma global. Passando ao slide seguinte, portanto, ter templates e ferramentas comuns a todos na organização, portanto, utilizadas por todos, e um sistema de informação de gestão de projetos. Passando às medidas de portfólio, e uma vez que na avaliação que fizemos das empresas de sistemas de informação ágeis não obtivemos grande cotação, grande percentagem na maturidade de gestão de portfólio, decidimos então standardizar alguns processos de portfólio que entendemos que sejam benéficos e que sejam importantes para estas organizações, nomeadamente a standardização do processo para identificar novos projetos para o portfólio, standardizar o processo de categorização desses novos projetos, standardizar o processo de avaliação desses projetos para integrar o portfólio, standardizar o processo de escolha, de seleção de projetos mais importantes, standardizar o processo de balanceamento de portfólio e standardizar o processo de monitorização, ou seja, de mudanças estratégicas ao portfólio. Passando aos processos de iniciação. Portanto, escolhemos standardizar o processo para desenvolver o charter do projeto, controlar o processo para desenvolver o charter do projeto e melhorar continuamente este processo. Escolhemos fechar o ciclo no processo de identificação de stakeholders, passando pela standardização, medida, controle e melhoria contínua. Portanto, standardizar o processo de identificação de stakeholders, medir o processo de identificação de stakeholders, controlar esse processo e melhorá-lo continuamente, porque entendemos que este processo de identificação de stakeholders é um processo onde não obtiveram uma boa cotação e entendemos que é importante para esta tipologia de organização. Nos processos de planeamento, escolhemos então também fechar o ciclo de standardização, medida, controle e melhoria contínua do Plano Global da Gestão de Projeto, portanto, o plano detalhado da gestão de projeto. Portanto, standardizar o processo,
medir, controlar e melhorar continuamente. Escolhemos também fechar o ciclo, portanto, no processo de compilação de requisitos, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo de compilação de requisitos. Ainda nos processos de planeamento, escolhemos standardizar o processo de definição de atividades, controlar o processo de definição de atividades e medir o processo de estimativas dos recursos para as atividades. Para além de medir o processo de estimativas de recursos para as atividades, também controlá-lo e melhorá-lo continuamente. Escolhemos relativamente à estimativa de duração de atividades, standardizar esse processo, controlar esse processo e melhorá-lo continuamente. Ainda também nos processos de planeamento, entendemos que deveríamos fechar o ciclo do processo de planeamento da qualidade. Portanto, standardizar o processo de planeamento da qualidade, medir, controlar e melhorar continuamente este processo. Relativamente ao processo para desenvolver os recursos humanos do projeto, portanto, entendemos standardizar o plano para desenvolver os recursos humanos do projeto, medi-lo e melhorá-lo continuamente. Ainda nos processos de planeamento, decidimos também sugerir como medidas de melhoria standardizar o processo de planeamento das comunicações do projeto, controlar o processo de planeamento dessas comunicações e melhorar continuamente o plano de comunicações. Relativamente aos processos de risco, entendemos que estas organizações deverão standardizar o seu processo para planear a gestão de risco, standardizar o seu processo de identificação de riscos, qualificação, quantificação da análise de risco e também um plano de resposta ao risco, standardizar o processo de plano de resposta aos riscos. Passando aos processos de execução, monitorização e controle, entendemos fechar o ciclo, portanto, standardização, medida, controle e melhoria contínua do processo de aquisição de equipa de projeto. Entendemos também standardizar, medir, controlar e melhorar o processo para desenvolver a equipa de projeto, portanto, fechar aqui o ciclo em todos os processos de equipa de projeto, porque entendemos que as equipas são muito importantes nestas organizações ágeis. Também resolvemos aqui fechar o ciclo de standardização, medida, controle e melhoria contínua para o processo de gestão da própria equipa de projeto e melhorar continuamente o processo de distribuição de informação, que já é um processo bastante forte, com uma cotação bastante positiva nestas organizações. Ainda com medidas de execução, monitorização e controlo. Portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar a gestão das expectativas dos stakeholders, standardizar, medir, controlar e melhorar os processos de mudança nos projetos, portanto, que documentem de que forma é que vamos tratar as mudanças nos projetos. Também como medidas de execução, monitorização e controlo, portanto, a standardização, medida, controlo e melhoria contínua do processo de testes de quality control, também a standardização, medida, controlo e melhoria contínua dos processos de report de performance do projeto, também a standardização do processo de monitorização e controlo de riscos. Como processos de fecho, entendemos que como plano de melhorias, deveríamos sugerir então a standardização, medida, controlo e melhoria contínua do processo de fecho do projeto ou de fecho de fases do projeto. Muito obrigada a todos. Foram estes o plano de melhorias que resolvemos trazer para as empresas ligadas aos sistemas de informação ágeis. Esperamos que sejam úteis estas medidas. Muito obrigada e boa tarde a todos.